Ok, turma, como estão todos? Mais uma aula no nosso canal Leitura.educa. Hoje para falarmos de uma vertente do realismo, o naturalismo. Antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Bom, gente, pedindo a vocês, se vocês chegaram até aqui, se inscrevam no canal, deixa o seu joinha no vídeo e marca o sininho para ser avisado de outros vídeos. Nunca cansamos de fazer esse pedido e espero que um dia aquele que ainda não fez nos atenda. Ok, gente? Então vejam só, naturalismo, uma vertente do realismo. O naturalismo vem como uma reação ao realismo, ou seja, ou melhor dizendo, um realismo mais exacerbado. O naturalismo agora vai tocar em pontos, em feridas que o melhor dizendo, o naturalismo vai tocar em algumas fontes, algumas feridas que o realismo não fez, certo? Então nós vamos ver agora nessa aula um pouco sobre o naturalismo, certo? Vamos a ela. Aqui nós temos o nosso slide para nos dar aquele apoio, aquela ajuda. Bom, como eu já disse, o naturalismo ele vai acontecer simultaneamente com o realismo, certo? Ele é uma radicalização do realismo. Como eu já disse, ele vai tratar de temáticas, ele vai analisar, fazer análise da sociedade de um foco que não foi observado por o realismo. A questão do contexto social, do contexto histórico, melhor dizendo, é o mesmo do realismo. Nós temos aí o final do segundo reinado, nós vamos ter a segunda revolução industrial, que vai ser muito importante porque com a revolução industrial vai surgir a classe do proletariado, do operário, e é essa classe, que irá ser trabalhada no naturalismo, que irá ser o foco do naturalismo. Temos também a questão da abolição da escravatura, que estamos por esse período, essa chegada, certo? Próximo disso, isso tudo irá influenciar as obras do naturalismo, como também influenciou algumas obras do realismo. Bom, como um marco inicial do naturalismo, nós vamos ter a obra O Mulato, de 1881, de Aloysio de Azevedo. Lembrando que é a mesma data também da obra Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é o marco inicial do realismo no Brasil também. Certo? Como algumas características, nós vamos ter ainda continuamos, lógico, com o antirromantismo, o antirromântico, não é isso? Agora, como eu já disse, é a expressão do real, a expressão do que é lógico. Nós vamos ter no naturalismo um cientificismo mais avançado, nós vamos ter agora um estudo, os textos, as obras vão ser como se fosse um estudo, os autores vão utilizar sua obra como se fosse uma obra-tese, vamos dizer assim, onde eles vão buscar explicar determinados acontecimentos, determinadas ações humanas. Então nós vamos ter ali o realismo trabalha com a questão análise psicológica dos personagens, das suas ações, trazida por esse viés um pouco psicológico. Já o naturalismo ele vem com a questão social, das relações sociais, dos acontecimentos, do lugar onde você está, do grupo em que você está, as ações dos personagens, os personagens vão ser envolvidos por esse ponto de vista. No realismo nós vamos ter a burguesia, os seus excessos, a sua hipocrisia como personagem, isso no realismo. Já o naturalismo, como eu disse, ele vai pegar aquele povo que está à margem da burguesia, os acontecimentos que está à margem, que é o proletariado, essa nova classe que vai surgindo com a questão da revolução, como nós temos. Aí nós vamos ter algumas teorias que vão influenciar as obras naturalistas. Como nós já vimos, o naturalismo ele é bastante cientificista. Ele vai estar bastante voltado a essa questão científica. Nós vamos ter o positivismo, que é o conhecimento,
o conhecimento tem que ser empírico, ou seja, ele tem que ser investigado, ele tem que se demonstrar através da ciência. Aí nós não vamos ter mais aquele subjetivismo, por isso que nós temos aí também o antirromantismo, também como no naturalismo, como no realismo. Temos o determinismo, onde as obras vão trabalhar tentando mostrar, algumas obras vão tentar mostrar que o homem ele é fruto do meio, ele é fruto da raça ou é fruto da classe social, certo? E isso trazido às teorias daquela época. E o darwinismo, que diz que se dá melhor aquele que consegue se adaptar ao seu meio, ao seu ambiente, certo? Então, tudo isso nós vamos ver essa análise do ser humano, o ser humano mais no seu íntimo, o ser humano mais natural. O ser humano muitas vezes é, como é que se diz, até animalizado em suas determinadas ações, determinadas feições. Nós vamos ver muito descrito isso nas obras naturalistas, que vai trazer um pouco da visão que o realismo não trouxe. Nós vamos ver temas como, por exemplo, a sexualidade, que o realismo deixou um pouco de lado, e no naturalismo ela já vai ser mais trabalhada. Né? Como autores, nós vamos ter Aloysio de Azevedo, que é o grande nome, certo? Aí ele vai ter o Mulato, Casa de Pensão, o Cortiço, os mais importantes. E dentre eles, o Mulato, que é o precursor do naturalismo, e talvez a obra mais importante do realismo brasileiro, que é o livro O Cortiço, certo? O Cortiço que vai trazer vai trazer muito das características do realismo. Nós vamos ver essa ambientação, a Aloysio de Azevedo, que gostava muito dessa questão desse contato das massas, esse grupo que vai estar representado nos cortiços, que naquela época no Rio de Janeiro era bastante comum, certo? Como nós vamos ver. E o cortiço nós vamos ter personagens, os personagens nas obras naturalistas eram tipos, eles representavam tipos, o negro, o mulato, como é que se diz, o pobre, a costureira, ou seja, cada um representando um tipo social, certo? Como nós vamos ter aí no Cortiço mesmo, quando nós fazemos a análise da obra Cortiço, nós vamos ter o Jerônimo, que ele é um dos mais deterministas, ele e outros, aí dentro dessa obra O Cortiço, o João Romão, não é isso? Que ele vai trazer um pouco do darwinismo, é aquele que se adapta melhor, é tanto que nós vamos ver ele se dando bem do início ao fim. Nós vamos ver esse personagem e o próprio Cortiço sendo um personagem. Se nós formos fazer análise dessa obra, onde vai acontecer acontecimento, essas coisas mais atrozes que acontecem na sociedade, nós vamos ver os cortiços, que era bastante comum nessa época, é isso do Rio de Janeiro, muitos escravos, temos o período quando vai terminando a escravidão, os negros libertos, que não tem para onde ir, alguns que vão se colocando nessas moradias que eram de baratos, eles tinham como pagar. Então, a obra naturalista ela vai buscar muito esse ambiente, essa ambientação. E o Cortiço ele descreve bastante as temáticas trazidas por o naturalismo. Além de Aloysio de Azevedo, nós temos Raul Pompeia, que vai trazer muito de sua obra, e muito sua obra também vai trabalhar um pouco das suas próprias características. Dentre as suas obras, nós temos a principal, que é o Ateneu, né? Que temos o protagonista Sérgio, que vai estudar nesse colégio, e dentro desse colégio ele passa por um período de transformação, ele vai conhecer a verdadeira face do ser humano, vai acontecer mazelas e outras coisas que acontecem dentro da sociedade com o ser humano, certo? Nós vamos ter todas essas discussões aí nesse patamar. Bom, então como nós percebemos, como nós vimos, o naturalismo ele nos traz um pouco disso, um pouco dessa noção do homem visto no seu meio, no seu ambiente. Então ele vem ser esse aumento do realismo, certo? É um realismo reacionário. Então é isso. Esse foi um pouquinho do realismo, do naturalismo que nós vimos aqui nessa aula, certo? E eu aguardo vocês na próxima aula para falarmos mais um pouco sobre mais uma tendência literária, ok? Até a próxima e um abraço.